Marcos, capítulo 4, versículo 3 até o versículo de número 9. A palavra de Deus diz assim: ouçam. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre joia. Mas um bom hábito para todo cristão. E eu entendo que eu e você precisamos fazer isso de forma constante. É uma avaliação acerca da nossa vida com Cristo. Uma avaliação. Como está a minha vida cristã? Não uma avaliação no sentido de castigo, num sentido de punição, ou em função de achar brechas, porque estamos passando por lutas. Não. Mas uma avaliação juntamente com Deus, o Pai amoroso. Sabe, o Pai amoroso. Para que eu e você venhamos prosperar na vida cristã. Sabe, será que estamos prosperando? A nossa vida espiritual tem prosperado? Será que temos produzido os frutos que o Pai espera de nós, das nossas vidas? Será que estamos produzindo neste tempo a plenitude daquilo que deveríamos estar produzindo? Ou estamos aquém? No Salmo 139, o versículo 23 e 24, é uma oração de Davi muito interessante, que diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas intenções, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Uau! Que oração! Sabe, é uma oração onde que você vai sentar, você e Deus, e pergunta: Senhor, sonda-me. Ou seja, Senhor, prescruta, abre. Sabe, vai olhando aquelas áreas da vida que nem eu percebo que estão erradas. É tão interessante que essa oração, o salmista está mostrando, está perguntando, não acerca de coisas que ele sabe que são erradas, que é a dolo. Mas, muitas vezes na nossa vida, há áreas da nossa vida que nós agimos de forma natural, mas estamos errados, estão ofendendo a Deus, mas nós nem sabemos disso. Sabe, é uma ofensa, entre aspas, inocente, sabe, ingênua, mas não é porque é ingênuo e é inocente que não ofende a Deus. E é minha função, sua função como cristão, dizer: Senhor, sonda-me, vê se há algo na minha conduta que te ofende. É algo que eu e você devemos buscar em Deus. E a questão e a pergunta que eu faço é: por onde eu começo isso? Por onde eu começo esse sondar? Quais os primeiros passos para fazer isso? O Senhor Jesus, ao fim dessa parábola, quando ele está aqui falando por parábolas com a multidão, ele diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu quero fazer a você algumas perguntas nessa noite. Algumas perguntas. A primeira delas, para introduzir o assunto, é: eu tenho mantido o meu coração aberto para aprender, para mudar? Eu tenho mantido o meu coração aberto para tirar as minhas coisas que são velhas, para que Deus possa colocar coisas novas na minha vida? Eu tenho mantido o meu coração aberto. O meu coração continua sendo um coração ensinável uns aos outros, na igreja. Eu tenho me disposto a aprender nas celebrações, nos GPs, nas lives hoje. Meu coração, ele é aberto.
Ele é bem disposto para aprender, ou eu vou com aquele coração, eu já sei, não é bem assim, sabe, não sei, entretanto. Ou seja, o meu ouvido continua sendo um ouvido disposto a ouvir, disposto a aprender, e muitas vezes a aprender em áreas que talvez eu tenha decidido que essa área da minha vida está ok. Será que eu ainda tenho ouvidos para ouvir? Será que eu ainda tenho tratado a palavra de Deus como algo que era algo vivo, que tira da minha vida aquilo que não presta, para que a vida de Deus seja estabelecida na minha vida? Será que eu tenho me exposto à palavra de Deus desse jeito? Para que quando eu leia ela, como diz a epístola de Tiago, que eu olhe ela como um espelho, eu estou vendo a minha vida refletida nela, ou eu ainda há muita distorção entre aquilo que a Bíblia diz que eu devo ser e aquilo que eu sou? Será que quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu permito querer aprender e perceber distorções na minha vida? Ou eu simplesmente quero ler por ler? Será que eu ainda tenho ouvidos para ouvir? Em Marcos 4,13, ali na parábola, então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem a parábola? Como então compreenderão todas as outras coisas? Vocês ainda não entendem? É interessante que Jesus tinha acabado de contar uma parábola. Amados, toda a palavra de Deus, todas as verdades do reino de Deus, elas seguem o curso pedagógico natural de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo. Elas seguem o curso pedagógico normal. Nós temos que entender que Jesus é o mestre, ou seja, a questão pedagógica nós podemos aprender com Jesus. Você quer o ápice, o suprassumo, sabe o PhD, ultra PhD em pedagogia, olhe para Jesus. E é interessante que quando Jesus fala, ele fala assim: vocês ainda não entendem? Ou seja, a compreensão, primeiro eu preciso, se eu quero ter que as verdades do reino de Deus cresçam na minha vida, sejam implementadas na minha vida, que eu viva na minha vida, eu preciso primeiro ter informação, ter conhecimento. Conhecimento. Eu preciso dar atenção, preciso ter interesse em descobrir. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, você quer que o Espírito Santo te guie em toda a verdade? Você crê nisso, que ele foi enviado por Deus por isso? Você crê nisso? Você crê nisso? Está me assistindo? Todos creem? Tem essa perfeita ok? Joia. Mas como é que ele vai me guiar na verdade se eu não tenho a verdade depositada dentro de mim? Que verdade, pastor? Bíblia. Como é que ele vai me guiar naquilo que Deus falou se eu não tenho entendimento? Se eu não tenho conhecimento? Se eu não tenho uma estrada na minha mente para o Espírito Santo me conduzir? Mas o Espírito Santo precisa de material celestial para me conduzir em Deus. E o material é a Bíblia. Quanto mais conhecimento bíblico, mas quando eu falo de conhecimento, falo de conhecimento. Certo? As mulheres estão se alinhando, se organizando a fazer uma leitura do Novo Testamento agora em 2 meses. Certo? Raquel já está falando nas lives, as irmãs estão se mobilizando. Tem um grupo grande orando. Por quê? Às vezes eu fico apavorado. Mas eu fico apavorado literalmente. Pessoas crentes, às vezes, sei lá, de 2 anos, 3 anos, que nunca foi capaz de ler o Novo Testamento inteiro, ou a Bíblia toda. Como é que eu vou produzir fruto da vida de Deus na minha vida, se eu não tenho essa vida depositada dentro de mim? Como é que eu vou reproduzir uma verdade cristã na minha vida, do reino de Deus, se eu não tenho entendimento? Por exemplo, você tem como ensinar uma criança que 1 mais 1 é 2, se ela não saber entender o que é 1 e o que é adição? É possível isso? Impossível. Ok? Como é que ela vai, para ela compreender, para ela praticar a adição 1 mais 1 é 2, que para nós é extremamente simples. Mas pega uma criança que está sendo ainda instruída na matemática, e tendo os primeiros cuidados. Ela não sabe o que significa um numeral. Ela não sabe o que é uma ação de adição. Mas e como é que ela vai? Ela primeiro precisa ter o entendimento do que significa aquele número.
E depois ela precisa compreender, pela prática, que 1 mais 1 é igual a 2. Não é assim? Você não faz a repetição? Por que se faz a repetição? Por que se faz exercícios na área pedagógica? Por quê? Porque, como já dizia um dos filósofos gregos, você só alcança a excelência através da repetição. Aristóteles falava isso. Então, conhecimento bíblico, eu entendo uma verdade. Entendi, ok, processei. Agora eu preciso o quê? Compreender, eu preciso colocar ela em prática, eu preciso esmiuçar, eu preciso aprofundar isso na minha vida. Para quê? Para que eu me habilite a viver essa verdade na minha vida. A palavra de Deus diz, provai e vede. Ou seja, eu preciso colocar em prática. Mas conhecimento bíblico, somente filosófico, não transforma a vida de ninguém. Tem muita gente que tem a Bíblia como filosofia. Bíblia não é filosofia, Bíblia é vida. É vida. Como a Bíblia é vida? Quando eu a vivo. Qual a diferença? Eu posso saber a Bíblia. Para alguns é só filosofia, informação. Para outra pessoa, ela se transforma em vida. Por quê? Ela vive aquela verdade. Essa é a diferença. Você quer ter apenas um conhecimento filosófico ou você quer ter um conhecimento de vida da palavra de Deus? Quantos querem vida? Vida. Eu preciso transformar a vida. Mas as verdades do reino de Deus devem deixar de ser apenas parábolas em nossa mente, para se tornarem verdades entendidas, para que possam ser vividas. Para muita gente, às vezes, ler a Bíblia é como lendo parábolas, não entendem nada. Mas por quê? Necessário esforço, é necessário dedicação. E olha só o que diz Marcos 4, 11 a 12. Ele, Jesus, lhes disse, a vocês, diga assim, a mim. Diga assim, a mim. Deixa os irmãos que estão na internet ouvir você, diga assim, a mim. Vocês ouviram? Os irmãos estão aqui, tá? A mim, a vocês, ou seja, eu e você, nós, certo? Foi dado o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. Amados, preste atenção, preste muita atenção agora. Aquilo que Jesus fez com seus discípulos, de explicar a parábola, está ao seu alcance. Pode dizer um aleluia por isso? Basta o quê? Você buscar a Ele e se abrir ao ensino de Jesus. É interessante que vamos fazer aqui uma imagem, sabe, essa imagem de como Jesus fazendo essa parábola do semeador. Jesus estava, a Bíblia diz, diante das multidões. Ele contou a parábola. O semeador saiu a semear, parte caiu no meio beira do caminho, parte caiu em solo pedregoso e veio o sol e morreu, parte cresceu, deu fruto, cresceu um pouquinho, mas os espinhos sufocaram, e outra semente cresceu a 30, 60 e a 100 por um. Amém? Deus abençoe e vão na paz. Boa mensagem. Pessoas não entenderam nada. Daí o que fizeram os discípulos? A multidão foi embora. Discípulo, convertido, seguidor de Jesus, falou, mestre, ensina-nos, o que o Senhor quis dizer com isso? De Jesus diz, a vocês que caminham comigo, foi-vos dado os mistérios do reino. Mas se é mistério do reino, não é para quem não pertence ao reino. Mas o incrédulo não conhece a palavra de Deus, ele não tem condições de compreender a palavra de Deus, porque não tem relacionamento com Jesus. Mas eu e você, quando pegamos um texto da palavra de Deus, eu e você temos o Espírito Santo. Você quer no Espírito Santo? Você quer que o Espírito Santo inspirou homens a escreverem a palavra de Deus? Agora, mas guarde isso. Se o Espírito Santo inspirou homens a escreverem esse texto, e você quer que o Espírito Santo habite em você? Amém? Então, ou seja, você está dizendo que o autor que escreveu esse livro habita em você. Amado, se o autor habita em você, amado, você tem tudo. Basta o quê?
ter ouvidos para ouvir, querer aprender. Senhor, ensina-me. Por quê? Agora vamos nós aqui, né? Por quê? A palavra de Deus que tenho na minha mente não produz toda a verdade que ela tem o poder para operar. Mas eu conheço alguns aqui que já são catedráticos, sabem 2/3 da Bíblia de cor. E o resto, 1/3 que não sabe o texto, onde é que está o endereço, mas conhece. Mas por que todo esse conhecimento não produz verdade? Algo poderoso dentro de nós. Por quê? Onde é que são os ladrões? Onde é que tem fugido esse poder na nossa vida? De transformação. Versículo 14, aliás, de Marcos, capítulo 4. Estou lá em Marcos, capítulo 4, versículo 14. Nós vamos agora versículo a versículo. Quero ser bem textual. O semeador semeia a palavra. Quem é o semeador? Deus. A palavra, a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas eu quero trazer um conceito muito simples, muito, muito simples. Quanto mais semente, quanto mais conhecimento da palavra de Deus eu tiver na minha mente, mais eu adquiro conhecimento. E mais frutos da vida de Deus podem ser produzidos na minha vida. Você entendeu isso? Quanto mais conhecimento, eu falo de conhecimento, falo de leitura, falo de compreensão, mais das verdades de Deus eu posso ter da minha vida. Mas aí precisamos tratar a Bíblia como palavra de Deus. Pense da seguinte forma. Quantos casados temos aqui? Só para... Aqui, casados, joia. Ok. Se você como a minha esposa, você vai me entender agora. Você que está ali me assistindo também. Agora imagine o seguinte. Digamos que o seu cônjuge mandou um WhatsApp para você. Uma mensagem. Uma mensagem. O que a pessoa que enviou a mensagem espera, porque você enviou, que você faça rapidamente com essa mensagem? Você leia e responda. Minha esposa fica indignada que eu tenho aquele que fica no privativo que não dá os azulzinhos. Ela fica doida comigo. Eu mando mensagem, eu não fico sabendo se leu. Por que ela acha isso? Porque ela não se sente valorizada, porque ela mandou e eu não dei prioridade de resposta. Não é assim? Os cônjuges, você manda mensagem, o cônjuge não responde de uma forma rápida, você não se sente meio assim, não está dando bola para mim, não é assim? Mas a Bíblia é o zap que Deus te mandou. Deus, Todo-Poderoso, mandou uma mensagem para você. É um pouquinho grande essa mensagem, mas Ele quer que você leia. Ele quer que você invista tempo em ler. Ele espera que você dê respostas àquilo que Ele falou com você. Você entendeu isso? Aquele que semeia, o semeador semeia a palavra. Versículo 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e tira a palavra nelas semeadas. Agora eu pergunto, talvez você se pergunte, por que a palavra de Deus é roubada da minha vida ou da vida de uma pessoa por Satanás? Por que o diabo tem esse poder? O próprio texto diz, porque está fora do caminho. Porque está fora do caminho. Mas a palavra de Deus, ela só dá o seu fruto para aqueles que estão no caminho. Mas se não houver um coração crédulo e bem disposto para obedecer, o conhecimento da palavra de Deus vai ser apenas informação, sem vida. É uma parábola que eu não entendo. Se quando eu for à Bíblia, vou ler a minha Bíblia, se eu não estiver um coração crédulo, crente, disposto a crer e a obedecer esse texto, não vale de nada. É só informação, é só letra.
é uma semente lançada fora do caminho. Não produz fruto. Por quê? A palavra de Deus é para aqueles que decidem estar no caminho. Aqueles que estão em Jesus. Que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Versículo 16. Outras pessoas são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Mas o que são lugares pedregosos? O que são pessoas com corações pedregosos? São pessoas que querem as bênçãos de Jesus, que simpatizam com Jesus, acham Jesus um cara bacana, mas não querem viver como Jesus. Quando a palavra de Deus, que é a verdade, confronta seus hábitos, seu estilo de vida, sua forma de ver o mundo, ela começa a dizer: não, eu não penso bem assim. Sabe, eu tenho o meu próprio jeito de ver as coisas. Não, sabe, isso aqui foi escrito 2.000 anos atrás, não. Sabe, está mais moderno, isso aí está radical demais. Jesus, não, isso aqui, sabe, nós vivemos num tempo assim, onde que tudo pode, sabe, não é bem assim. É terreno pedregoso. Amados, a palavra de Deus, ela não é antiga, não é ultrapassada e nem é moderna. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela não muda. E eu preciso prestar atenção em cada vírgula dela. Cada vírgula. O terreno pedregoso é uma pessoa que se escandalizou com o evangelho. Nas versões de Almeida diz que aqui logo o abandonaram, logo se escandalizaram. Significa, o que é uma pessoa que se escandaliza com o evangelho? Que abandona o evangelho. Muitas pessoas, elas têm vindo para Jesus nesse tempo, e isso é recorrente, em função da maldição chamada evangelho da prosperidade. Dizendo: venha para Jesus que os seus problemas acabaram. Muitas pessoas, elas vêm, elas aprendem a frequentar um templo, 4 paredes, que alguns chamam igreja, e pensam que isso resolve a vida delas, que a vida delas vai se tornar fácil, vão resolver os seus problemas de forma tranquila, que não vão ter mais problema e vão vencer tudo. É isso que o evangelho diz? Não. Quando as pessoas descobrem, vem para Jesus, não, meus problemas acabaram, ele começa a ter problema, começa a precisar ter renúncia, diz: cara, como é que é? Ninguém me falou disso aqui. Disseram que é graça. Mas a graça não é salvo-conduto para fazer tudo. Uma hora eu vou pregar sobre isso, mas só para você entender. Mas a graça de Deus te alcançou sem custar nada para você. Aleluia? Mas agora essa graça de Deus te leva ao evangelho, que te pede todas as coisas. Porque você não negar a si mesmo, você não é digno de caminhar com Jesus. A graça não te custa nada, e ela te deu acesso ao reino de Deus. Aleluia. Agora, no reino de Deus, você tem que entregar tudo para Ele, vai te custar tudo. Mas eu não pensei que o evangelho é desse jeito. Mas é desse jeito. São terrenos pedregosos e ficam escandalizados, as pessoas vão embora. Mas terreno pedregoso são pessoas que não entenderam o porquê foram salvas e que Jesus é o seu Senhor. Elas não entenderam essas verdades. São pessoas que não direcionam as suas raízes, as raízes da sua vida para Deus. Não entendem que Deus chama a mim e a você a um relacionamento e não para entretenimento. Mas Deus chama você para se relacionar com Ele, não para te entreter. Você quer entretenimento, vá para o circo, não para a igreja. Igreja não é lugar de entretenimento, é lugar de eu e você aprendermos a nos relacionarmos com Deus. Você compreende isso? Por isso, terreno pedregoso, a pessoa não avança. As nossas raízes vão ser direcionadas para Deus, relacionamento com Deus, profundidade. Versículo 18.
Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Mas o solo entre espinhos são pessoas que recebem a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não encontra espaço para produzir fruto. Porque é sufocada, não encontra espaço. Por alguns motivos. Eu quero listar 3 de uma forma muito rápida. O primeiro deles, terreno entre espinhos, são pessoas que têm conhecimento. Mas o conhecimento não encontra força nessa pessoa para que ela mude os seus hábitos, seus valores e as falsas verdades que estão enraizadas na vida dessa pessoa. A palavra, ela não consegue produzir Cristo na vida da pessoa. Não consegue produzir Cristo. É o típico religioso. Esse é o típico religioso. Que tem a verdade na mente, mas não no seu coração. Tem o ritual de cristão, mas não reflete Cristo em suas ações. Esse é o terreno entre espinhos. Está lá, ela tem uma estrutura, mas ela não produz fruto da vida de Cristo. Geralmente esse tipo de pessoa, esse tipo de solo, é o tipo de pessoa que é muito boa em usar o seu conhecimento para medir os outros e não para aplicar o entendimento na sua vida. Quem você pensou, não tenho responsabilidade nenhuma, estamos falando para nós. Que áreas da nossa vida será que não tem espinhos? O segundo tipo de pessoa, o tipo de solo com espinhos, assim como as plantas, muitas delas, têm espinhos como defesa e proteção delas, certo? Não tem defesa e proteção, elas têm espinhos. Muitas pessoas, em função das circunstâncias da vida, em função das coisas que viveram no seu dia a dia, na sua história, elas criaram um instinto de defesa tão forte, tão grande, tão fortalecido, que nem a palavra de Deus encontra espaço para curar as feridas dessa alma e desse coração. São pessoas machucadas, feridas, que se acostumaram a viver assim, e ela vive num senso de autodefesa, de autopreservação. Não, eu não posso abrir mão disso, senão, sabe? E a palavra de Deus não encontra espaço para curar as feridas. O terceiro tipo de solo entre espinhos, e esse é o mais complicado, eu entendo. São pessoas que cultivam os seus espinhos, algumas características da sua vida, como flores, mas que aos olhos de Deus são espinhos. Como flores. Características que aos seus olhos parecem boas. Boas características. Talvez você até se orgulha de tê-las. Mas na verdade são características que sufocam a vida de Deus na sua vida. Por quê? Porque são baseadas no egoísmo. Muitas vezes num senso de justiça humanista. Na autopreservação. Longe da verdade do reino de Deus, que coloca o amor a Deus e o amor aos outros acima de todas as coisas, inclusive acima de você mesmo. Flores. Será que eu e você às vezes não temos características que são espinhos, que têm impedido Deus crescer na nossa vida? Mas eu acho que são boas características. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu tinha algumas características que eu achava uma beleza. Uma beleza. Eu me orgulhava de ser daquele jeito. E de repente, meio que sincerão demais com algumas coisas, com senso de justiça muito, sabe? Tudo ferro e fogo. E de repente, estudando a palavra, Deus olhou para mim. Aquele que quer servir ao Senhor precisa ter paciência para com todos. E eu olhei aqui, como é? Apto para ensinar, paciente, longânimo, suportando as fraquezas dos outros. Ah, Jesus. Porque às vezes, eu e você temos características que nós achamos boas, mas são baseadas no egoísmo, não refletem o amor.
de Deus nas nossas vidas. E são espinhos. Que eu e você precisamos permitir Deus trabalhar dentro de nós. Espinhos. Como a palavra de Deus pode produzir toda a verdade de Deus em mim? Como? Versículo 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e a 100 por um. Quais são as características de uma boa terra? Quais são as características que eu e você devemos desenvolver? A primeira delas, ouça a palavra de Deus. Tenha ouvidos para ouvir. Queira aprender. Seja uma pessoa decidida a sempre crescer mais e mais em Deus. Decidida, eu preciso crescer, eu preciso aprender. A Bíblia não é à toa que Jesus nos chama para sermos seus discípulos, aqueles que sempre aprendem. Diga assim, eu preciso ouvir a palavra, diga ouvir a palavra. Querer aprender em todo o tempo. Em segundo lugar, fala de aceitar a palavra. Ou seja, aceite a palavra, não jogue para os outros. Antigamente, sim, lá atrás, se dizia o crente pá e o crente espada. Não, pá e o crente enxada, não espada. Né, Jean? O Jean conhece bem esse negócio, que ele é dessa época. Certo? Ou seja, você ouvia a palavra, o crente pá é aquele. Ah, se fulano tivesse aqui, e mandava para os outros. Ah, se fulano, essa palavra é para Beltrano, para Ciclano, e ia distribuindo para todo mundo. Não, eu tenho que ser enxada, eu tenho que trazer para mim. Aceitar a palavra e aprender. Ou seja, eu ouvi a palavra, eu preciso processar essa palavra, compreender. Fazer ajustes naquilo que eu preciso fazer no meu dia a dia e colocar em prática. Daí eu começo a produzir a palavra de Deus, frutos de Deus na minha vida. E depois fala de dar fruto. Dê fruto. Aceitam-na e dão uma colheita, dão fruto. Mas fruto não é obra do acaso. Fruto é uma decisão que envolve 3 ações. Fruto é uma decisão, não é obra do acaso. A primeira delas é permanecer no caminho. Ou seja, eu preciso ter fé e obediência e obedecer a Deus em todas as coisas. Em segundo lugar, para eu dar fruto, eu preciso cuidar das minhas raízes. Eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus. A fonte da minha vida precisa estar sempre em Deus. A minha vida de oração, a leitura da palavra, aprender a ser conduzido com o Espírito Santo, o ser igreja, conviver igreja. Eu preciso lançar as minhas raízes para Deus. Eu preciso cuidar das minhas raízes. Em terceiro lugar, eu preciso eliminar os espinhos, aquilo que impede a vida de Deus crescer na minha vida. Sabe? E eu quero dizer para você que eu e você precisamos nos render, precisamos querer a ter uma vida mais profunda em Deus. Profunda. Uma maldição desse tempo é a maldição da superficialidade. Vidas cristãs extremamente superficiais. Por que superficiais? Porque não têm raízes em Deus. Qualquer luta, a pessoa já não sabe se vai, se não vem, sabe? Valores que deviam estar vivendo já é tempo, é tudo muito complicado, é muito difícil, não tem profundidade. Se você quer dar frutos, você precisa permanecer no caminho. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou cuidar das minhas raízes, eu vou eliminar os espinhos da minha vida. E que tipo de fruto eu vou dar? Frutos a 30, 60 e 100 por um. Ah, mas e nesse número não tem nada de místico, mas tem algo que é muito claro, que fala do tipo de fruto que eu devo produzir. Eu devo produzir fruto, em primeiro lugar, frutos para Deus, que é o 30. Frutos para Deus. Em segundo lugar, eu devo produzir fruto para as pessoas à minha volta. Eu devo ser uma pessoa que gere vida para aqueles que estão no meu entorno. E o 100 fala da sociedade, da totalidade. Eu preciso ser um bom cidadão aonde eu estou inserido. Os frutos da minha vida é para Deus, para as pessoas do meu entorno e para a sociedade, aonde eu estou inserido. Eu vou ser medido por esses frutos. É esses frutos que Deus espera que eu produza. Mas tudo aquilo que Deus for fazer na sua vida, o alvo não é você, o alvo são os outros.
o alvo são os outros. Quanto mais eu e você nos empenharmos em sermos uma fonte de bênção para outras pessoas, mais a vida de Deus vai produzir vida na minha vida e mais eu vou sendo transformado. E eu quero concluir. Ao fazer uma avaliação da sua vida cristã, você tem produzido os frutos que deveria produzir nesse tempo? Você tem produzido os frutos que deveria produzir nesse tempo? Que tipo de solo Deus tem encontrado na sua vida, no seu coração? Que tipo de solo? Como tem o seu cuidado do seu solo? Eu quero convidar você nessa noite, sobre total dependência do Espírito Santo, a tomar a decisão de ser uma boa terra para Deus. Uma boa terra. Que você venha produzir a verdade de Deus na sua vida. Como isso? Quero convidar você a se colocar de pé, por gentileza. Fechar nos seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos, por gentileza. Como? Que ações eu devo tomar nesse tempo? De ser uma boa terra, para que a palavra de Deus produza as verdades de Deus em minha vida. Em primeiro lugar, a decisão de voltar todos os seus caminhos em Deus, alinhar os seus passos. Nas áreas que você sabe que você precisa alinhar a sua vida, eu quero dizer para você, alinhe agora, não deixe para amanhã. Alinhe os seus passos. Alinhe a sua vida em Deus. Em segundo lugar, direcione as raízes da sua vida para Deus. Deus chama você a um relacionamento com Ele. A um relacionamento com Ele. Deus é um Deus de relacionamento e chama você a se relacionar com Ele. Em terceiro lugar, permita a Deus e os irmãos tirarem os espinhos da sua vida. Saiba, grande parte dos espinhos que tem na sua vida são os irmãos que vão tirar de você. E você precisa ser uma pessoa pastoreável, ensinável, mansa. Que muitas vezes você tirar espinho dói. Mas você se torna liberto. Liberto. Produz cura. E em quarto lugar, queira dar fruto para Deus, para as pessoas ao seu redor e para toda a sociedade. Queira dar fruto. Decisões que eu e você precisamos tomar neste tempo. Outras pessoas, vocês, foram chamados para serem terra boa, onde que a palavra de Deus e toda a palavra de Deus produza fruto para Deus, para as pessoas e para a sociedade. Eu quero fazer uma oração com você, Baiana, por gentileza, só você com o violão. Eu quero fazer uma oração. Você que está na sua casa agora, feche seus olhos, sabe? Mantém. Eu quero orar por você, você que está aqui. Pai Celestial, em nome de Jesus, o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada vida. Espírito Santo, esteja trazendo luz agora, revelação. Aonde nas nossas vidas estamos fora do caminho. Eu sei que você tem áreas na sua vida, você precisa alinhar agora. Eu digo para você, esse é o tempo. Espírito Santo, esteja mostrando as áreas aonde
não tem tido profundidade em Deus. Onde que o relacionamento com Deus tem sido deixado de lado. Queremos pedir perdão agora. Espírito Santo, desperta-nos, a cada um de nós, a um relacionamento profundo com o Senhor. A nós desenvolvermos raízes profundas. Que não sejam abalados, que nós não sejamos mais abalados por qualquer vento, por qualquer distração, por problemas, por dificuldades, por pandemias, que isso não nos tire do Senhor, que isso nos mantenha produzindo frutos. Ei, Espírito Santo, cheia, Espírito Santo, por gentileza, nas áreas onde há espinhos na nossa vida, nas áreas onde temos sido rápidos em julgar os outros e não temos vivido a vida cristã, mas principalmente nessa noite, áreas onde que muitas vezes até temos como sendo virtudes, flores na nossa vida, mas que na realidade são espinhos, porque estão baseados no orgulho, numa justiça humanista, em autopreservação. Isso não é agradável, Senhor, tira isso do nosso coração. Que o amor ao Senhor e ao próximo esteja acima da minha vida. Espírito Santo, só o Senhor para produzir isso. E esteja trazendo essas coisas à tona nesse tempo, porque nós queremos produzir bons frutos. Ei, Espírito Santo, coloque a mão sobre o seu coração de uma forma profética. Senhor, eu quero declarar agora sobre cada vida. Eu declaro cada um é um jardim bem regado. Eu declaro sobre cada um desses meus irmãos um jardim bem regado. Bem regado. Onde o Senhor pode com liberdade limpar a eira, tirar toda a raiz, toda a pedra. E eu declaro sobre a vida dos meus irmãos produzindo fruto a 30, 60 e 100 por um. Espírito Santo, por gentileza, eu sei que esses meus irmãos já têm frutificado. Já vemos isso. Mas o Senhor nos chama nesse tempo para frutificar mais. Receba essa palavra, o Senhor te chama para frutificar mais. Você pode frutificar mais neste tempo. Mesmo isolado, mesmo em pandemia, você pode frutificar mais. Deus chama você nesse tempo para dar muito fruto. Quando o mundo está em crise, a resposta está com os filhos do reino. Esta é a sua hora. Este é o seu tempo. Porque você é filho de Deus. Deus chama você hoje para ser resposta para as pessoas que estão ao seu entorno. Pense menos em você. Pense mais nos outros, porque Jesus já pensou tudo por você. Aleluia. Ele chama você para dar fruto. Que a maldição chamada egoísmo seja vencida nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E que